Primeira aos Coríntios, capítulo 9. Vamos ler todo o capítulo. A palavra de Deus nos diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Acaso não sois frutos do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? E também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas? Ou somente eu e Barnabé não temos direito de deixar de trabalhar? Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais. Se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade de dispenseiro que me está confiada. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o Evangelho, para não me valer do direito que ele me dá. Porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Amém. Senhor Deus, obrigado pela palavra que o Senhor deixou registrada para nós, para ensino, para direção, para disciplina de nossas vidas, para mudança e transformação. Só a Tua palavra tem esse poder de mudar definitivamente a nossa vida, porque ela não é uma filosofia, ela não é uma história,
Ela é a palavra de Deus, viva e poderosa, que transforma os nossos corações. E é isso que nós queremos esta manhã. Mais uma vez, sermos tocados, transformados pela Tua palavra, ensinados por ela, que ela mude os nossos conceitos, que ela nos ensine a Tua vontade, Pai, que nós possamos aprender com ela e sermos transformados. Para isso, eu entrego a minha vida em Tuas mãos e te peço nesse momento a unção e o poder do Espírito Santo, para que eu tenha a capacidade de ministrá-la com verdade, de acordo com a Tua vontade, para que todos nós aqui sejamos abençoados por ela. Peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Amados, esse texto do apóstolo Paulo é como se fosse um desabafo dele diante da igreja a quem ele escrevia, aos coríntios, não é? Mas, na verdade, todas essas palavras que ele aqui está ministrando àquela igreja, elas servem para nos ensinar também alguns princípios muito importantes para a nossa vida cristã. Paulo está aqui usando a sua própria vida, né, o seu próprio ministério como exemplo, e nas entrelinhas nos ensinando alguns conceitos que nós precisamos aprender. E tão importante nos dias atuais estes conceitos, por quê? Muitas pessoas hoje têm vindo à igreja, às igrejas evangélicas de uma maneira geral, e muitas vezes com uma ideia deturpada do que é o evangelho. Muitas pessoas vêm à igreja buscando receber alguma coisa, buscando alcançar uma solução para os seus problemas, buscando de alguma maneira fazer com que Deus realize suas vontades, seus desejos. E isso é a realidade na vida de muitas pessoas que hoje vêm à igreja. E muitas igrejas até servem as pessoas exatamente da maneira que elas querem. Dão o que as pessoas querem ouvir e incentivam que elas tenham esse comportamento, que elas realmente venham buscar, venham conquistar, venham fazer, venham receber de Deus muitas coisas. Mas não é esse o cerne da pregação do Evangelho. Não é isso que Paulo pregava, não é isso que a Bíblia mostra para nós ser o objetivo da nossa vida cristã, muito pelo contrário. Então, uma das coisas que esse texto me ensina, irmãos, é que a vida cristã não consiste de eu fazer valer os meus direitos e reivindicar os meus direitos. É outra palavra muito usada hoje no meio evangélico, reivindicar, não é? As pessoas fazem orações a Deus quase que colocando Deus contra a parede, dizendo, Deus tem que me abençoar, eu reivindico esta bênção, eu tenho direito de recebê-la, eu sou filho de Deus, filho do rei, e tantas coisas que você já deve ter ouvido por aí. Mas, queridos, a vida cristã não consiste da gente fazer valer os nossos direitos, da gente reivindicar os nossos direitos. Muito pelo contrário. Além de não ser isto, a vida cristã, eu digo mais, por esse texto de Paulo eu percebo que ela é o contrário disto. Não é uma vida de reivindicações de direitos. Pelo contrário, é uma vida de abrir mão de direitos. É uma vida de dar e não de receber. Essa é a vida cristã que a Bíblia nos ensina. Não reivindicar o que eu tenho por direito, mas muitas vezes até abrir mão dos meus direitos em prol da comunhão, em prol da vida cristã do meu irmão, em prol de não escandalizar alguém. Então a vida cristã não me ensina que eu devo pensar somente em mim, que os meus atos, as minhas escolhas devem ser para me beneficiar exclusivamente. Muito pelo contrário, o que a Bíblia nos ensina é que em certos momentos eu tenho que até abrir mão dos meus direitos para beneficiar outra pessoa e não a mim mesmo. Que a minha vida não consiste em ganhar o que é melhor para mim, mas em que pensar no que é melhor para a comunidade. Então esse texto vai nos ensinar esse conceito. E vamos ver na Bíblia que às vezes abrindo mão de direitos é que nós damos o nosso melhor testemunho e não reivindicando direitos. Eu reivindico, eu quero isso, aquilo, aí recebo e digo, olha o que Deus fez por mim, me deu isso, me deu aquilo. Esse não é o nosso melhor testemunho. O nosso melhor testemunho, muito pelo contrário, às vezes está naquilo que nós não ganhamos,
naquilo que nós não recebemos e não naquilo que nós recebemos. Nosso melhor testemunho talvez esteja naquilo que nós abrimos mão, naquilo que nós deixamos de receber, não é? Veja comigo o que diz a Bíblia em 1 Coríntios capítulo 8, um capítulo anterior a este. Do versículo 7 ao versículo 13, veja, Paulo está entrando no assunto que nós lemos aqui no capítulo 9. No capítulo anterior, a partir do verso 7, diz assim: entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem destas coisas como a eles sacrificadas, e a consciência deles, por ser fraca, vem a contaminar-se. Não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha, de algum modo, a ser tropeço para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. O que Paulo está ensinando aqui? É bem interessante a gente prestar atenção nas palavras de Paulo. Ele está dizendo o seguinte, e a Bíblia ensina isso, nós pregamos isso na escola bíblica dominical, estudando aí sobre Levítico: não há mais restrição alimentar para um cristão. Não precisamos nos abster de nenhum tipo de alimento, porque em Cristo ele abençoou e santificou todos os alimentos. Nenhum cristão precisa se abster de qualquer tipo de alimento, porque em Deus eles foram abençoados. Citamos isso na escola bíblica, mostramos o texto em que Pedro recebe a visão do céu de que um lençol desce com aqueles animais que não era permitido comer, e Deus manda ele comer e diz que ele não considera impuro aquilo que Deus purificou. Nós vemos exemplos em que Jesus, quando falou de que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai pela boca, e a Bíblia disse ali, assim, dessa forma, considerou Jesus puros todos os alimentos. Então não há restrição alimentar para um cristão. Mas o que Paulo está dizendo aqui? Nem todos estão no mesmo nível de sabedoria, nem todos estão no mesmo nível de espiritualidade. Alguns ainda vêm com seus conceitos de outras religiões, de outro tipo de fé. Alguns ainda vêm com ensinamentos que ainda precisam ser tirados do seu coração para que outros sejam colocados no lugar. Então, Paulo fala que a igreja é composta de gente muito diferente. Então, o que ele está ensinando nesses versículos que nós acabamos de ler é que, em prol da comunhão, eu mesmo sabendo que não tenho nenhuma restrição alimentar, que não preciso obedecer a nenhuma restrição, porque tenho conhecimento disto, mas se estou perto ou junto de um irmão que ainda não tem esse nível espiritual, que ainda não tem esse nível de entendimento, eu devo me abster daquilo que eu sei que posso, simplesmente para não escandalizá-lo. Olha a sabedoria de Deus. Olha a orientação de Deus para nós. Não é exercer o meu direito, mas é pensar que, nesse caso, é melhor abrir mão dele em prol de não escandalizar alguém. E ele disse: se o irmão que não tem esse conhecimento vê você comendo, até comidas que foram sacrificadas a ídolos, ele vai ficar enfraquecido na sua fé e vai achar que pode também fazer isso. Expande esse conceito para qualquer coisa. Meus irmãos, diz a Bíblia: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por nenhuma delas. Existem coisas que não são pecado, que não tem problema, não é que não tem problema que eu faça, mas que não é conveniente, de repente, eu fazer na frente de outros, que não vão ter esse mesmo entendimento. Eu preciso me preocupar com isso. Não vale apenas o sentido, eu sei, estou em paz para com Deus, não tem nada a ver, não tem maldade nenhuma, eu faço. Mas e o outro que está vendo? Abrir mão de um direito
nesse caso, é o melhor testemunho que eu posso dar. Abrir mão desse direito é o melhor testemunho para essa pessoa. E não fazer para afrontá-la, para dizer, olha, você que está aí errado nesse seu pensamento, você que é muito legalista, você que é muito isso. O que a Bíblia recomenda para o bem da comunhão dos irmãos é que a gente abra mão desse tipo de coisa. E aí Paulo fala isso logo antes do texto que ele engrena aqui no capítulo 9 que nós acabamos de ler. Então o melhor testemunho é não fazer, é não exercer o direito que eu teria de fazer ou de exercer. E assim Paulo introduz esse assunto. E é esse princípio que ele ensinou, e é esse princípio que ele praticou na sua vida. Não só ensinou, mas também o colocou em prática, porque não adianta a gente ensinar e não fazer. Paulo ensinou e Paulo fez. Paulo praticou na sua própria vida. E nos deixou aqui uma grande lição a respeito da administração dos nossos direitos. E é sobre isso que eu queria refletir contigo essa manhã, olhando para esse texto do apóstolo Paulo. Paulo começa a responder aos coríntios porque algumas pessoas, alguns irmãos de outras igrejas, de outros lugares, começaram a difamar o apóstolo Paulo. Começaram a dizer que ele não era apóstolo coisa nenhuma, porque o apóstolo foram aqueles que foram escolhidos pelo próprio Senhor Jesus. Paulo, muito pelo contrário, era inimigo de Jesus, ele perseguia cristãos, ele não deve ser apóstolo. Começaram a falar essas coisas de Paulo. Começaram a falar que Paulo fazia obra por interesses financeiros e tal. Tudo isso foi dito a seu respeito. Então, ele escrevendo aos Coríntios, traz esse capítulo 9 como uma resposta a estas coisas. E ele começa dizendo assim no versículo 1, não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Ele reclama que ele o viu, porque ele teve uma experiência pessoal. Você lembra da conversão de Paulo no caminho de Damasco? Quem é que apareceu para ele? Jesus. E ele diz, eu não vi o nosso Senhor? Acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Ou seja, a própria igreja em Corinto, não foi Paulo que abriu, vocês não são fruto desse trabalho? Se não sou apóstolo para outros, certamente para vocês eu sou, porque vocês são o selo do meu apostolado. Ele diz que outros não considerem, até tudo bem, mas vocês não, porque vocês são fruto do meu trabalho, é que ele começa aqui a dizer. Então, ele começa a provar o seu apostolado àquela igreja, não é? E já que ele prova o seu apostolado, como apóstolo, nesta circunstância, ele tinha alguns direitos que os outros apóstolos também desfrutavam. Direitos que ele vai aqui enumerar. Veja, o apóstolo tinha direitos. Primeiro deles, versículo 5. Também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor, e Cefas. Quem é Cefas? Pedro. Ele está lembrando que os demais apóstolos, e inclusive Pedro, eram casados, tinham a sua esposa, podiam se fazer acompanhar por uma esposa. Ele disse, eu também não tenho direito de casar, e Paulo optou por não casar, mas ele disse, eu teria o direito de casar, mas ele abriu mão desse direito. Abriu mão do direito de casar, mas ele está provando que ele tinha o direito de casar. Nos versículos anteriores ele fala de comer e beber, e no versículo 6 ele diz assim, ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar. Ele diz, havia o direito entre os apóstolos de deixarem de trabalhar para viver exclusivamente do sustento da igreja. E ele lembra, será que só eu e Barnabé não temos esse direito? Não, nós temos também esse direito. E ele começa a defender alguns argumentos em relação a esse direito. Quem disse que tem direito o apóstolo de não trabalhar? Quem disse? Aí ele começa a enumerar esses direitos. Versículo 7. Quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Ele começa a dar exemplos aqui que são exclusivamente humanos. Ele fala do soldado,
ele fala do lavrador, ele fala do pastor do rebanho, e ele diz, todos esses vivem do seu trabalho, daquilo que eles produzem, daquilo que eles geram, através do seu trabalho no rebanho. Recebem os benefícios do trabalho que fazem. E depois, além dos argumentos humanos, ele argumenta com a própria lei do Senhor. No versículo 8, dizendo assim, porventura, falo isso como homem, ou não o diz também a lei? Já que os argumentos que eu usei poderiam ser considerados apenas humanos, eu também mostro a vocês que na lei há esse mesmo princípio. Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca do boi quando pisa o trigo, ou seja, enquanto o boi está trabalhando, ele também pode comer do mesmo trigo que ele está pisando, é o que ele está aqui trazendo. E ele continua dizendo, ou é seguramente por nós que ele o diz, certo que é por nós que está escrito, pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança, o que pisa o trigo, faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós vos semeamos coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Paulo, então, usa também a lei, a prática da lei, os princípios da lei, para mostrar que ele teria o direito também de deixar de trabalhar, de ter uma esposa, de viver exclusivamente da obra de Deus. Ele prova isso para aquela igreja. E também argumenta aqui no versículo 13 o seguinte, não sabeis vós que os que prestam serviço sagrado do próprio templo se alimenta, e quem serve ao altar, do altar tira o sustento? Usando o livro de Levítico, Paulo está aqui também argumentando que, desde a instituição do templo e do sacerdócio, o sacerdote teria que viver daquilo que era trazido para o templo. E ele também argumenta que não só a lei, mas a prática da lei ensinava esse princípio e isso deveria ser obedecido. E continua ele no versículo 14 dizendo, assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Então ele argumenta no aspecto humano, no aspecto espiritual da lei e também usando palavras do próprio Senhor Jesus para provar que ele tinha o direito. Prova o apóstolo Paulo, por sua argumentação, que ele possuía o direito. Mas o que ele faz em relação ao direito? Como ele ensinou no capítulo 8, que nós comentamos ainda há pouco. Qual a atitude de Paulo em relação ao direito? Diz no versículo 12, se outros participam desse direito sobre vós, não o temos nós em maior medida? O que ele está dizendo àquela igreja? Vocês ajudam até outros. A mim, que fundei a igreja, não deveriam também ajudar? É o que ele está argumentando. Versículo 15. Eu, porém, não me tenho servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. Qual o argumento de Paulo? Eu abri mão do direito. Provei o direito, mas abri mão do direito, para que eu possa retirar qualquer obstáculo à pregação do Evangelho. Essa foi a proposta de Paulo, esse é o ensinamento dele àquela igreja, assim como foi o exemplo do capítulo 8, ele tinha o direito, mas decide abrir mão de não exercê-lo em prol da própria igreja aos coríntios. Ele diz então que não queria exercer o direito sobre eles e dessa igreja ele não recebia nada, absolutamente nada. O que ele está ensinando para nós? O mesmo princípio do capítulo 8 que eu falei com você. Nós não fomos chamados para exercer direitos. Nós não fomos chamados para reivindicar direitos. Muito pelo contrário. O exemplo que fica para nós é o exemplo de abrir mão de direitos. E talvez você se pergunte, mas qual a razão para eu abrir mão de direitos? Eu tenho direito, poxa. Qual a razão para deixar de exercer algo que me é direito? Por que faria isto? Em que circunstâncias? O apóstolo Paulo nos explica, no versículo 15, que nós lemos, né?
Ele diz: eu, porém, não tenho me servido de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo, por melhor me fora morrer antes que alguém me anule esta glória. E aí ele diz no verso 16: se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, é então a responsabilidade despenseiro que me está confiada. Neste caso, qual é o meu galardão? É que, evangelizando, proponha de graça o evangelho para não me valer do que, irmãos? Do direito que ele me dá. Ele não quer se valer do direito que ele tem. Ele está abrindo mão especificamente por quê? Pelo amor ao evangelho. Pelo amor à mensagem do evangelho. Porque ele queria que naquele momento ela fosse melhor assimilada por aquelas pessoas. Então, essa é a razão que nós temos para abrir mão de direitos em qualquer sentido que você possa dar a esse princípio que Paulo está aqui nos ensinando. Para Paulo, não é uma questão de exercer um direito, é uma questão de pregar o evangelho. E ele diz: se eu prego o evangelho, e sobre mim pesa esta obrigação. Ele o tinha como um dever, mas não necessariamente precisaria ser remunerado por aquele dever. Ele não enxergava a igreja como um negócio familiar, como muitas vezes hoje a igreja é enxergada por alguns pastores, que deixam-a como herança para os seus filhos, para a sua família. Já viu isso? É o pastor, e aí o filho do pastor vira pastor, depois o neto do pastor vira pastor, e a igreja vai passando de pai para filho. É o negócio da família. Para Paulo, a igreja não é um negócio da família. Para Paulo, a igreja é um negócio de Deus. Amém? Por isso ele está me ensinando a você a abrir mão. A igreja não é uma fonte de lucro. E ele está ensinando a abrir mão desse direito, mas não do galardão. Ele considerava que para ele isso, naquele momento, era motivo para um galardão, para uma proeminência diante de Deus por estar fazendo aquilo que Deus certamente requeria dele. E esse Paulo é o mesmo que nos ensinou princípios muito importantes sobre essa questão financeira. Veja o que Paulo diz em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. O capítulo 6 da primeira carta de Paulo a Timóteo é uma lição sobre essa questão. No versículo 10 ele diz assim: porque o amor do dinheiro é o que, irmãos? A raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça fizeram o quê? Se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O amor do dinheiro faz com que as pessoas desviem a atenção do que é essencial, a fé, que sem ela é impossível agradar a Deus. E por causa dessa atitude, ele está por trás, ele está por baixo, como raiz de todos os males que vão surgindo a partir desse princípio de amor e apego àquilo que é material. Então, quando há em qualquer cristão esse apego material, isso acaba se tornando raiz de vários males que vão acometer a sua vida em diversas áreas da sua vida. O que Paulo está nos ensinando é abrir mão. Muita gente hoje na igreja sofre desse mesmo mal, o mal do amor ao dinheiro, o mal do apego ao dinheiro. E isso é uma raiz de problema em suas vidas. Isso não é novidade. Paulo sabia dessa história, Paulo presenciou essa história na vida de alguns. Você lembra de Ananias e Safira? O que aconteceu com esse casal? O que fez com que eles mentissem para o Espírito Santo? Foi o apego ao dinheiro que receberam da venda daquele campo, que eles não tinham a menor obrigação de dar. Foi um propósito espontâneo feito por toda a igreja, de trazerem aqueles bens. Pedro, quando fala com eles, diz: vocês poderiam ter ficado com o campo, não eram obrigados a dar nada.
Agora, dar uma parte para fazer de conta que está dando tudo, essa é a raiz do seu problema. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Eu dou uma parte para fazer de conta que estou dando dízimo. É a raiz de todos os males. Eu quero a aparência de que participo, mas não quero a verdade de quanto eu participo. Essa é a raiz de todos os males. O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram. Morreram aos pés dos apóstolos. Um outro exemplo que a Bíblia nos mostra a respeito disso é o exemplo de Simão o Mágico, que foi evangelizado pela igreja, que se converteu, entre aspas, do espiritismo onde ele vivia e, de repente, fascinado pelo poder dos apóstolos, resolve oferecer dinheiro a Pedro para que aquele poder também fosse estendido a ele. Pedro diz para Simão o Mágico, que o teu dinheiro seja contigo para perdição. Você não tem parte com este ministério, porque neste ministério nós não atuamos por dinheiro. Essa é a diferença, você não faz parte disso. Você está fora, foi o que disse Pedro para Simão o Mágico. Porque o que norteou a vida de Simão? A expectativa do lucro. Ele estava até disposto a pagar pelo dom. O pensamento de Simão era: Pedro, eu pago a você para que você me dê esse dom. Eu pago bem, até porque eu sei que depois isso volta. Esse investimento volta. Porque hoje, irmãos, tantas pessoas com quem a gente conversa, né? Eu sofro isso até no meu trabalho. As pessoas falam: você é pastor, né? Também vou abrir uma igreja, quero ver se eu me dou bem. Alguém já disse para vocês? Vou abrir uma igreja, eu quero ver se eu não dei certo na vida, não dei certo no mundo dos negócios, não dei certo em lugar nenhum. Na igreja talvez eu dê certo. De repente lá eu resolvo minha vida. Né? De repente lá eu consigo fazer o que eu nunca consegui fazer de outra maneira. Por que esse pensamento? Porque dá dinheiro, irmãos. Porque você vê os exemplos que temos vivido hoje em dia, né? E você vê que esse princípio é um bom investimento. Qual o investimento? Eu pago. É o pensamento de Simão. Porque se você me der esse dom, aí eu contrato a televisão, eu chamo todo mundo para ver, e todo mundo vai dar o que eu quiser. Esse é o pensamento. Simão vivia da mágica. Agora ele quer viver do evangelho, ele vivia da mágica, ele só mudou a direção da coisa. Então, o nosso maior testemunho não é exercer direitos, mas muitas vezes é abrir mão de direitos. E qual a razão de fazermos isso? Qual a motivação para abrir mão de um direito que é líquido e certo? Paulo nos ensina, versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. O que Paulo quer é ganhar vidas. Para ele, para Jesus. Para aumentar o seu salário, para Jesus. Quando a motivação está desassociada da entrada, é outra coisa, irmãos. Coitado dos pastores que têm motivação na entrada das ofertas, para poder então ter mais gente. Ficam refém das pessoas, ficam dependentes dela, porque na verdade querem também depender delas. Querem que o seu sustento seja mantido dessa forma. Embora seja lícito que o sustento venha da igreja, e correto que isso aconteça, como Paulo aqui nos provou, se isto começa a contaminar o nosso relacionamento, é melhor até abrir mão disso. Se ele começa como líder a ficar contaminado em suas decisões, em suas posições, para não agradar um ou outro, para desagradar um ou outro, a coisa começa a piorar e a raiz de todos os males, então, vai se estabelecer. Mas Paulo tem como objetivo ganhar. Ganhar dinheiro? Não. Ganhar almas, o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei.
Veja, aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me de fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do quê? Do Evangelho. Com o fim de me tornar cooperador com ele. Qual a motivação para abrir mão de um direito? O amor pelo Evangelho. Qual a motivação para eu, mesmo sabendo que não tem problema nenhum comer uma certa comida, me abster de comer diante de um mais fraco? O amor ao Evangelho. Qual é a minha motivação para não ficar botando para todo mundo as coisas que eu faço no meu particular? Para não escandalizar ninguém. Ah, então você tem duas vidas, você tem uma fora da igreja e outra na igreja? Não. Mas nem todos têm a mesma sabedoria para entender qualquer coisa. Você quer um exemplo bem prático? A questão da bebida alcoólica. Bebida alcoólica produz males terríveis. Alguém discorda disso? Inclusive diz, eu conversei isso até com o pastor Valdir, lá no Centro de Recuperação, que ele falou comigo que a pior crise de abstinência é a crise da bebida alcoólica. É pior quando você pega um alcoólatra, deixa ele uma semana sem beber, do que um cracudo. Um cracudo reage melhor a uma semana sem crack do que um alcoólatra a uma semana sem álcool. É algo terrível e, no entanto, não é proibido. Deveria ser, né? Deveria ser, ou então bem limitado o seu uso, o seu consumo. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia diz é: não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda e dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não é isso? Então a Bíblia proíbe a embriaguez. A Bíblia proíbe radicalmente a prova de qualquer tipo de bebida? Não, não proíbe. Ah, pastor, está me dando o aval que eu queria. Sem vergonha você, né, irmão? Vai sair daqui e vai encher a cara. É isso? Agora, eu vou beber na sua frente? Não, não vou. Você vai beber na frente? Não, não vai. Você vai beber mais do que um copinho? Não, não vai. Depende do que também, né? Estou falando de uma bebidinha fraca, porque um copinho de cachaça já é suficiente para você tropeçar as pernas. Então, é a sabedoria, é o discernimento, mais o equilíbrio e mais ainda o sentimento de não escandalizar outra pessoa. É o que diz Paulo aqui em 1 Coríntios 8 ou não? Ele falou em relação à comida, mas você estende isso para qualquer outra coisa. Por que não vou fazer se tenho o direito de fazer? Ah, não tem nada a ver, pastor, tomar um copinho de vinho. Não, não tem nada a ver. Faz quando você estiver sozinho. Não publica no Facebook. Tá bom assim? Entendeu? Um copinho. Um. Pequeno. Tá bom? Cachaça, não. Tá bom? 51, não. Porque aí um pouquinho já alterou o teu sentimento. Já fez você dar gargalhada. Já é o diabo ali. Já é o pilintra. É ou não é? Já começou a dar gargalhada, já começou a ficar alegrinho. Já está no pecado. Entendeu? Na verdade, para que beber? Toma uma Coca-Cola que é muito melhor. Coca-Cola é ruim, toma água com gás, tá bom? Água com gás, um pouquinho de limão, uma delícia, é o que eu tomo todo dia. É uma delícia, tá bom assim? Evita problema. Mas se vai fazer, eu não posso fazer só porque eu tenho direito de fazer. Eu tenho que pensar no outro, tá entendendo? Por que eu não devo publicar no Facebook as besteiras que eu ando fazendo para aí? Ah, não tem nada a ver, eu vou na festa junina, pá. Por que eu não devo fazer isso? Não é por mim. Vai morrer quem vai nisso? Não vai morrer. É pecado? Não, não é pecado. Não é pecado. Mas a questão não é pecado ou não pecado. É o que o outro vai pensar. Eu preciso me preocupar com o que o outro vai pensar. Está claro isso para você? Eu preciso porque eu quero que o outro seja salvo. Está entendendo? Então eu não dou conta só de mim. Eu dou conta de você. Eu dou conta do outro. O que o pastor faz é muito pior do que qualquer um fizer aí. Porque todo mundo bota no jornal, o pastor fez isso aí. Não é assim que funciona?
Um monte de gente estupra todo mundo aí, ninguém sabe a religião. Mas se é pastor, parece, o pastor estuprou não sei quem. É ou não é? Então, eu tenho que me preocupar sim. Não é só saber se eu tenho direito. É saber o que vai produzir o exercício desse meu direito. O que isso vai gerar no outro. Que barreira eu vou criar no Evangelho para o outro. Ele vai me usar como espelho, e é o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios 18. Eu sei que tudo que eu abençoar será abençoado. Eu sei, olha, se pegar um docinho de Cosme e Damião. Tem gente que até se benze, né? Docinho de Cosme e Damião, sai diabo, não sei o quê. Eu não faço, eu não como. Mas se me derem e eu pegar e orar, Senhor, abençoa. Acabou. Todo mal foi embora. Aí eu boto no Facebook, eu comendo o docinho de Cosme e Damião. O que você acha disso? O que eu estou fazendo com isso? Aí você que não tem a mesma inteligência que eu, a mesma sabedoria, a mesma espiritualidade, o mesmo nível de conhecimento, vai achar que pode, que está tudo bem, e vai comer, não vai orar, não vai abençoar, e aí vai ficar dominado pelo capeta. Está entendendo isso? Esse é o princípio que Paulo está ensinando aqui, numa linguagem mais clara usada por mim para você. Então, por que abrir mão de certas coisas? Mesmo tendo direito, mesmo não sendo pecado, mesmo não tendo problema nenhum. Por quê? Por amor a você. Por amor daqueles que ainda não se converteram. Por amor daqueles que estão chegando à igreja. Por amor daqueles que precisam receber a mensagem do Evangelho. E que vão ficar confusos. Já chega de confusão no mundo. Vai encontrar na igreja também confusão. Então, amados, esse é o princípio, essa é a razão. Paulo justificou, eu me abri mão porque eu quero ver gente convertida e agora não seria conveniente. E veja, essa posição não foi definitiva. Em Corinto, Paulo não recebeu nada. Agora, já da igreja em Filipe, Paulo recebeu. É diferente. Cada um tem uma história, cada um tem um problema. Então, ele não está sendo contra que o pastor viva da igreja. Mas ele está pensando o seguinte, é conveniente que isso aconteça nesse contexto, nesse momento? Não, então abro mão. No outro, pode, recebo, não tem problema. É o contexto. Tudo tem que ser pensado. Tudo tem que ser raciocinado. E a gente tem que pensar, irmãos. Tem cabeça? Quem tem cabeça aí? Cabeça para pensar. Cabeça para raciocinar. Tá bom? Por que ele fez isso? Também por amor próprio. Versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Estamos chegando aí nas Olimpíadas. Atleta treina. Os caras estão treinando hoje, todo dia, essa hora estão lá treinando. E ele não faz o que ele quer, ele se domina. Ele resiste ao brigadeiro, à bomba de chocolate. Eu não resisto. Mas ele resiste. Ao doce de leite. Quem consegue desistir ao doce de leite? O atleta. Ele resiste. Ele se domina em tudo, irmãos. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Uma coroa que vai ficar aí, vai morrer, vai ficar aí. Que enferruja. Agora, nós temos uma coroa incorruptível. Será que a gente também não tem que se dominar? Ou a gente tem que ser bicho solto? Em Cristo eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero. Não. Posso escandalizar? Vou me abster. Posso provocar? Vou me abster. Eu me domino, o atleta se domina para ganhar uma porcaria de uma coroa. Eu não vou me dominar para ganhar uma que é incorruptível. Ora, é um raciocínio muito simples que Paulo está aqui nos dando. Ele vai perder para ganhar. Ele vai abrir mão para receber algo melhor. É simplesmente isso. E para isso ele precisa de disciplina, por isso ele cita o atleta como exemplo de disciplina. Sabe qual é o nosso problema na igreja hoje, irmãos? Nós somos muito indisciplinados. A gente quer fazer o que a gente quer. A gente só aceita a orientação pastoral quando ela concorda com aquilo que a gente pensa. Se ela não concorda, a gente procura outro pastor. Nós não somos pessoas disciplinadas. Não gostamos de disciplina, essa é a grande verdade. Paulo abriu mão de coisas boas, sim.
mas em troca de coisas melhores. Alguns domingos atrás eu preguei uma mensagem sobre a prioridade e muita gente está trocando coisa boa por coisas melhores. Ou pior, está trocando coisas melhores apenas por coisas boas. Paulo fez o contrário, ele abriu mão de coisas boas, mas pensando em coisas superiores, pensando em coisas muito melhores. E veja o verso 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. Não é assim que eu faço. Eu tenho uma meta bem definida. Outra coisa que falta aos cristãos de hoje. A gente não tem meta, a gente não tem convicção, a gente não tem certeza, é só dúvida. Não sei, não sei o quê, aí escuta um, escuta outro, né? Pastor disse uma coisa que você não gostou, você vai escutar, mas o outro fala assim, eu gosto, então fica com o outro, não me enche a paciência, né? Mas é isso que as pessoas fazem. As pessoas buscam o seu interesse. Então a gente não tem meta. Paulo diz, eu tenho uma meta e eu vou para essa meta. Eu luto, não desfiro golpes no ar. Meus golpes são certeiros, é o que está dizendo o apóstolo Paulo. E no final ele termina dizendo, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O receio de Paulo não é perder a salvação, como alguém pode pensar. O receio de Paulo é perder o prêmio, perder o galardão, perder a coroa. Esse é o receio. Tanta coisa que ele fez e no final jogar tudo fora. Tanta coisa, tanto trabalho para no final jogar fora. Não, não é isso. Então ele diz, o meu alvo é dominar a mim mesmo. O meu alvo não é dar murro nos outros, é dar murro em mim mesmo. Irmãos, a pessoa mais difícil que você tem para mudar é você. Sabia disso? Não é o seu marido, não é a sua esposa, não é o seu vizinho, não é o seu irmão. Você tem que mudar você mesmo. Dominar a gente é o maior desafio que nós temos. Dominar a nós mesmos. E aí, abrir mão de direitos é um bom começo para dominar a si mesmo. Porque ninguém vai ser usado por Deus para ganhar outros, se não dominar a si mesmo em primeiro lugar. O que Paulo está aqui nos ensinando por princípio é sacrificar o ganho imediato pelas promessas eternas. Sacrificar o que é bom por algo que é muito melhor, por uma alegria que é muito maior do que apenas ganhar alguma coisa. É muito maior a alegria que esperava o apóstolo Paulo. Foi por isso que ele pôde terminar a sua vida como terminou, dizendo, declarando, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está reservada. E não somente a mim, mas a todos também que aguardam a sua vinda. Então, ele disse aí para a gente qual é o alvo. O alvo é a coroa, né? O alvo não é a satisfação do aqui e da agora. Se eu tiver que abrir mão de alguma coisa por alguém, vale a pena. Se eu tiver que abrir mão de um direito para que o outro não se escandalize, vale a pena, porque de alguma forma eu estou colaborando para a edificação do outro. Essa é a síntese do princípio que Paulo está nos ensinando aqui. Vamos aprender, vamos viver em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor deixou para nós essa manhã, pelos ensinamentos, pelos princípios. E eu te peço agora, Senhor, que todos nós que ouvimos a tua palavra, não fiquemos apenas no ouvir, mas que possamos a colocar em prática, Pai. Possamos realmente exercer isso em nossas vidas com toda a vigilância necessária. Que a gente não se distraia nisso, porque não damos conta somente de nós. É verdade que daremos conta de cada um de nós, mas também com nossos atos podemos dar conta dos outros que se escandalizaram conosco. Como diz a tua palavra, qualquer um que fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, era melhor amarrar uma pedra de moinho ao pescoço e lançar no fundo do mar. Porque não damos conta só de nós, damos conta dos outros também. Lembra isso para nós, Senhor. Lembra-nos isso em todas as áreas, antes de reivindicarmos direito, nos ensina a abrir mão de direito em prol do outro, em
prol do Evangelho. Dá alvos, Senhor, a cada um de nós, alvos bem definidos. E o primeiro deles, dominar a nós mesmos, dominar a nossa vontade, dominar aquilo que queremos e achamos ser o melhor para nós. Ensina-nos, Pai, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Fala conosco, Senhor.